Você sabe muito bem, a ONU tem dois órgãos principais. Um é a Assembleia Geral, todo mundo participa lá, e o outro é o Conselho de Segurança, que tem aquele grupo de 15 países. Inclusive, há uma presidência rotatória, esse mês é o Brasil. 5 que sentam no Conselho de Segurança têm direito a veto, como você já sabe. Mas a Assembleia Geral da ONU vai se reunir agora na próxima quinta-feira. Né? E, de novo, o debate em relação à situação do conflito do Oriente Médio. O especialista em relações internacionais, Lier Pires Ferreira, está aqui conosco. Lier, muito obrigado aqui pela sua participação, né? Atendendo aqui o Jornal da Nova Brasil. Muito obrigado. Bom dia, Heródoto. Bom dia aos nossos ouvintes. Prazer mais uma vez estar com vocês. Ok, nós aqui agradecemos. Lier, a questão foi parada, deveria ser discutida na ONU, mas está chegando de uma maneira assim bastante forte, eu diria. Primeiro porque o Antônio Guterres, que é o secretário-geral, fez um discurso forte. Depois porque o representante de Israel na ONU pediu que ele renunciasse ao cargo e vai por aí afora. Do que se pode esperar de uma decisão da ONU, de uma Assembleia Geral, se é que é possível, Lier? Heródoto, nós estamos vendo realmente uma situação que está sendo muito mal conduzida no contexto das Nações Unidas. E essa fala do Antônio Guterres, né, que é o secretário-geral das Nações Unidas, o português Antônio Guterres, foi uma fala que, do ponto de vista analítico, ela certamente é verdadeira. Né? Num conflito dessa magnitude, não existem anjos nem demônios, ou seja, há erros de parte a parte. No entanto, pela investidura do cargo, né, pela importância estratégica que ele tem, pela posição, evidentemente, que ocupa nesse momento numa organização internacional, a mais importante e a única que pode, de alguma forma, encaminhar uma solução, ou pelo menos uma trégua, no contexto desse conflito, a fala do Antônio Guterres foi uma fala que nós poderíamos chamar, pelo menos, de problemática. E ainda mais problemática, pondo lenha na fogueira, né, foi a fala do Eli Cohen, né, que é o ministro das Relações Exteriores de Israel, né, e que disse, com todas as letras, que o Hamas é o novo nazismo. Né, evocando aí a imagem não apenas de um pogrom, ou seja, de um ataque sistemático contra judeus, mas, evidentemente, evocando a imagem do Holocausto, quando, no contexto da Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram assassinados pelas forças nazistas sob o comando de Adolf Hitler. Então, assim, são imagens muito fortes e que, de alguma forma, colocam ainda mais lenha, né, numa fogueira já bastante grande. Os ataques perpetrados pelo Hamas no último dia 7 são ataques graves que impuseram uma faixa de terror sobre a população israelense. No entanto, isso não pode ser, Heródoto, uma carta branca, né, a razão de uma carta branca para que, no contexto das suas doutrinas militares, Israel faça um revide, e esse direito ele tem, evidentemente, né, o artigo 51 da Carta das Nações Unidas garante isso, a revelia da opinião ou da paixão de quem quer que seja, mas evidentemente que mesmo os conflitos bélicos, né, ainda que não sejam guerras clássicas entre dois Estados nacionais, eles são disciplinados pelo direito internacional, são disciplinados pelas convenções de Haia e de Genebra, e não pode ser feito tudo que o Estado agressor deseja. Principalmente, nós temos que tutelar a vida e o bem-estar das populações civis. E o que está se avizinhando no contexto de uma iminente invasão por terra, né, das forças de Israel na faixa de Gaza é um morticínio talvez sem precedentes na história recente do Oriente Médio. Dentro desse quadro que você escreveu tão bem para a gente, é possível destacar 2 pontos sensíveis. De um lado, os reféns israelenses que estão na mão do grupo Hamas. E do outro, o bombardeio sobre Gaza, que atinge também a população civil desarmada. Essas duas questões são as questões fundamentais, Heródoto. Eu tenho dito nas minhas diferentes falas, né, que todos nós temos que ter um compromisso agora muito grande com a paz. Nós temos que encontrar, todos nós, imprensa, intelectuais, políticos, enfim, cada um na sua esfera de competência, temos que buscar canais, pontes para o restabelecimento da paz e, pelo menos, o restabelecimento de uma trégua que permita não apenas a evacuação, né, dessa área por parte da população civil, mas a atenção àquela parcela já grande da população civil que vem sofrendo, né, as repercussões, de alguma forma, tanto das ações do Hamas sobre Israel, quanto das respostas de Israel
sobre a faixa de Gaza. Então, assim, não é hora de ficarmos aqui dando razão a um e a outro, buscando, né, os fundamentos de que por que o Hamas atuou desta forma e aí absolve as respostas de Israel e vice-versa. Por quê? Porque estamos diante da possibilidade real e já em curso também, sob certo sentido, né, de um verdadeiro massacre. As populações civis estão sofrendo na faixa de Gaza, não apenas pelos bombardeios intensos que estão sendo feitos, né, pelas forças israelenses, mas também pela falta de água, pela falta de comida, pela falta de combustível, pela destruição da infraestrutura básica, luz, energia, né, saneamento básico, etc. e tal. Né, as agências internacionais, a ONU, inclusive, presentes, né, os médicos e funcionários da ONU presentes, né, na faixa de Gaza, já relatam, né, doenças, uma série de endemias, né, que estão sendo consignadas nesse momento em função, né, dessas destruições que estão sendo feitas sistematicamente pelos bombardeios israelenses, né, na infraestrutura. E quando nós estamos na iminência de que isso aconteça, né, um ataque por terra, a questão dos civis será absolutamente problemática, não apenas em função da população, mas fundamentalmente também em função dessas pessoas que estão sequestradas pelas forças do Hamas, dentre as quais, inclusive, estima-se a presença de brasileiros. Então, assim, por um lado, a população civil, né, tanto aquela de Israel, que sofreu brutalmente com os ataques do Hamas, quanto a população palestina, civil palestina, que está sofrendo, né, com as respostas, duras respostas, já em curso por Israel, são elementos que devem ser por todos nós protegidos, para além das razões de A, B ou C, para além de pormos mais lenha, né, nessa fogueira. E, por um outro lado, sabemos que a preocupação que o mundo tem que ter com os reféns, né, reféns de várias nacionalidades, há brasileiros, há estadunidenses, há israelenses, enfim, há pessoas de diversas procedências e nacionalidades, né, isso vai ser um complicador, porque certamente as forças do Hamas deverão utilizar esses reféns como escudos humanos para que possam, de alguma forma, se proteger contra a contraofensiva israelense. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Nova Brasil. Muito grato. Heródoto, é um prazer falar com vocês e fico à disposição para as novas oportunidades. Ok, muito obrigado. Professor Lier Pires Ferreira, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Bastante claro, também bastante didático. A gente tem ouvido diversas pessoas aqui com diversas opiniões para que você vá formando a sua em torno de um assunto tão grave como esse, que é esse conflito no Oriente Médio.